Olá, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza o poder público a compartilhar e a tornar públicos dados e microdados obtidos por meio do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes. Pelo texto aprovado, os dados coletados no censo escolar previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que poderão ser compartilhados, incluem informações sobre educação básica, educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino superior e outros exames ou sistemas de avaliação. A proposta segue agora para o Senado e para conversar sobre esse assunto eu recebo a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que é autora do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela gentileza aí de estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Olá, Fernando, é um prazer estar com vocês da TV Câmara, do programa Palavra Aberta. Obrigado mais uma vez. A senhora poderia começar nos explicando os principais pontos do projeto e os benefícios aí que ele vai trazer. Olha, esse projeto nasceu de uma situação onde os dados e microdados do censo escolar do Enem foram tirados do ar. Então, tinha uma série histórica que foi tirada do ar e, depois de alguns requerimentos de informação e algumas explicações, chegou a justificativa. Olha, é para cumprir a LGPD. Então, isso causou assim, um enorme incômodo, né, em toda a comunidade escolar, para pesquisadores e para parlamentares. E, no meu caso especificamente, né, e do deputado Thiago Mitrô, que é o outro autor, a gente trabalha muito por transparência de dados, porque a gente precisa de dados para poder promover e fazer políticas públicas que atendam a população, né? A gente precisa de dados. Então, quando isso aconteceu e justificaram que era a LGPD, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente falou, não, então vamos trabalhar com isso, porque eu entendo que a LGPD, que foi aprovada em agosto de 2018, e nós já estamos em 2020, tivemos 2 anos para adequação. Nessa altura da vida, se começar a usar a LGPD para desculpa e subterfúgio, para não ter dados, não ter transparência, nós vamos criar um problema enorme, não só para a educação, mas para a saúde e outras coisas. Então, o que nós fizemos? Entramos com esse projeto de lei que tem por objetivo alterar a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para garantir transparência dos dados, séries históricas, de censo escolar, de Enem, para que a gente possa ter transparência e trabalhar com dados para melhorar as políticas públicas e os dados de educação. Esse foi o ponto central da discussão, né? Acho que o relator, muita gente falou nisso, a importância exatamente de você ter dados para fazer política pública, né? Foi esse o cerne da questão, né? Olha, pois é, Fernando, e muitas vezes a gente vê que ninguém usa dado para fazer política pública nenhuma, é tudo o acho do achismo do nada. Então, é muito importante a gente saber a importância de ter dados, que isso tem impacto em toda a educação brasileira. Então, em toda a educação. Então, vamos pensar nas universidades, dados das universidades, dados de infraestrutura, séries históricas, trajetórias de alunos. A gente pode pensar também em boas práticas de educação, na avaliação, indo um pouco além, Fernando, até extrapolando a conversa, mas eu acho que é o assunto cerne aqui, depois dessa pandemia, onde a gente acompanhou 2 anos de escola fechada, como é que eu posso falar? Um retrocesso avassalador na vida das nossas crianças, décadas de perda de aprendizagem, entre outras coisas, a gente tem sim que ter dados para poder medir e saber como nós vamos recuperar essa aprendizagem, o que precisa ser feito, que política pública funcionou ou não funcionou, e esses dados permitem que a gente faça esse mapeamento das condições do magistério, avaliação do magistério, trajetória da aluna, infraestrutura e todas as outras, para realmente que a gente possa ter política pública séria e comprometida com o resultado. Perfeito. E para quem fica preocupado aí com a divulgação dos dados, né, deputado, eu li também alguns pontos do projeto, ele traz aí a anonimização, né, que impede que o dado seja vinculado ao nome da pessoa, e a pseudonimização, né, que seria um tratamento também que impede a associação direta ou indireta do dado ao indivíduo, né? Então, são pontos que podem dar segurança. A senhora poderia dar uma palhinha nesse ponto aí também? Posso sim, porque existe, qual que é a grande questão? É a proteção
da identidade da pessoa. Então, aquela pessoa, isso a gente também discute muito em saúde também, não é só em educação. Quando a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando, não pode ter vinculação direta àquela pessoa, respeitando a privacidade, que é o que tem se discutido muito. A questão é a forma que a gente chega lá. Então, a partir do momento que você busca um caminho que traga os dados, que possam ser utilizados, sem fulanizar, é A, é B, é C, é o CPF e tal. Quando a gente trabalha no agregado com anonimização, o nome é complicado, a gente sempre enrola a língua para falar, essa brincadeira é boa de fazer. É isso que é importante para que a gente possa continuar usando dados que são necessários, senão a gente não tem como avaliar o que foi feito. Porque o grande ponto aqui é que as políticas são feitas, desfeitas, refeitas, e se a gente não avalia o que foi para ver o que avançou, o que errou, a gente não estava dando tanta volta. Então, é importante saber que a lei deve ser respeitada, mas a gente tem que arrumar um meio termo que continue dando transparência, porque a gente tem direito à transparência de dados, a microdados, a fazer avaliação das políticas, a fazer avaliação e saber o que está acontecendo, porque senão a lei vira subterfúgio para não informar nada. Então, olha, se eu não quero informar, eu coloco a LGPD ali como desculpa e tudo vai bem. Não, tudo vai muito mal, porque a transparência é um direito assegurado. Okay. A senhora mencionou o apagão de dados que teve no início do ano agora, né, que foi o pontapé até para essas discussões. A senhora acha que essa regulamentação nova, em alguma medida, ela pode ajudar a minimizar para que esse tipo de evento não ocorra mais ou não necessariamente? Olha, a busca e a intenção e o objetivo é essa, né, Fernanda? Eu acho que mesmo quando a gente fala de apagão de dados, seja em qualquer área, na saúde ou em qualquer outra, isso traz sérios danos para o país, sérios danos em todos os níveis, porque vamos lembrar que tudo que tem ali, tudo que uma política pública faz, tem investimento, tem trabalho de inúmeros servidores, de inúmeras pessoas envolvidas, tem resultados, inclusive, de coisas erradas que não podem ser repetidas. Então, o objetivo é colocar luz, porque eu, inclusive, mando muitos requerimentos de informação para vários ministérios. E muitas vezes vem essa resposta, né? Não poder me informar por causa da LGPD. Nossa, mas eu fico louca aqui. Eu vou para a CGU e fico questionando, olha, então vai via lei, porque a transparência é obrigatória. Eles têm que arrumar uma maneira de não ferir nenhuma lei para poder atender o cidadão. Então, a gente está colocando luz em um aspecto importante que pode, sim, ser replicado em outras áreas, sim, ser replicado em outras políticas. A gente não pode usar a Lei Geral de Proteção de Dados como desculpa e subterfúgio. Já tivemos 2 anos para adaptação. Então, não tem conversa, ainda mais depois de uma pandemia. O projeto segue agora para o Senado, deputada. E lá, a senhora está otimista que dá para aprovar esse ano ainda? Olha, mas, gente, eu tenho certeza que os senadores que, sim, têm bom senso e sabem da importância. A gente está falando da educação, porque todo parlamentar bate a mão no peito e fala que educação é prioridade, bate a mão no peito e fala que política por educação, só educação muda um país. Então, assim, agora é hora de mostrar que só educação muda um país mesmo, porque a gente precisa dos dados para avançar. Ninguém avança no escuro, Fernando. Perfeito. Deputado, 1 minuto aí para a senhora fazer as considerações finais e a gente partir para o encerramento. Olha, eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse 1 minuto, até pegando o gancho da sua última pergunta, né, que você fez a pergunta, você acha que por causa do apagão de dados que aconteceu no início do ano, se esse projeto tende, né, ou não necessariamente? Eu acho que a grande luta aqui do parlamento, da sociedade, é sempre a gente brigar por transparência. Transparência e dados, porque só com isso a gente pode realmente saber em que pé estamos. A gente não consegue viver na escuridão, viver na luz, e mesmo que a gente tenha um enorme problema, como, por exemplo, o da perda de aprendizagem de todas as nossas crianças na educação pública, que foi uma coisa vergonhosa, a gente precisa ter que medir essa perda de aprendizagem, por exemplo, e ter dados para isso, para que a gente possa trabalhar para resolver, senão a gente vai brincar de faz de conta fingindo que está tudo bem. Então, eu acho que o nosso mote aqui é transparência e políticas públicas baseadas em dados e evidências. Então, esse projeto tem esse objetivo de colocar luz nisso e eu espero que outros projetos venham com essa intenção. Perfeito. E sem dados não tem como a gente aferir resultado, né? Se você não tem dados de anos anteriores para comparar com
como é que você está evoluindo, você não sabe se está melhorando, se está piorando, se está... E sabe o que é pior de tudo, Fernando? Daí dá margem para narrativas. Daí você vê dois parlamentares, um falando uma coisa, o outro falando a coisa oposta. Você fala, gente, onde eu estou? O onde eu estou só pode ser respondido com dados, porque com dado ninguém vai discutir. O dado está ali, então a gente precisa de dado para tudo, inclusive para separar narrativas mentirosas das verdadeiras. Perfeito. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Palavra Aberta. Eu agradeço a vocês, Fernando Palavra Aberta, pelo trabalho, por esse esclarecimento e pela possibilidade de discutir esse projeto e a transparência. Obrigada. Obrigado. Eu conversei com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, sobre o projeto de lei 454 de 2022, que autoriza o poder público a compartilhar e tornar públicos dados e microdados obtidos por meio do censo escolar. Se você quiser assistir novamente a este ou outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto, só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas nas redes sociais, no YouTube e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.